Olá, amigos, bom dia. Tô aqui para bater um papo com vocês, para a gente comentar algumas notícias que estão circulando nos grandes jornais do Brasil, né? Eu acho importante a gente tomar conhecimento do que está acontecendo realmente para a gente conseguir formar uma opinião lúcida e clara frente a esse momento de reforma da Previdência, né? Então eu vou passar para vocês aqui, amigos, algumas matérias, né? Essa aqui é do jornal Correio Brasiliense. Marcha dos prefeitos pedirá renegociação de dívidas previdenciárias. O parcelamento das dívidas previdenciárias é um dos tópicos prioritários no Congresso Nacional, mas que poderá ser resolvido em conjunto com o governo federal. Então, o que acontece? Os municípios, as prefeituras, elas estão devendo muito à Previdência e eles não têm verba para pagar isso. E aí o que acontece? Eles vão lá fazer a marcha deles e entre uma das demandas dele é solicitar a renegociação dessas dívidas dos municípios com o governo. Então a gente está falando de o governo dever o próprio governo. E devendo o quê? Nós estamos falando de dívidas previdenciárias. Enquanto você, trabalhador, desconta o teu INSS ou desconta outro tipo de contribuição previdenciária, esse desconto que é feito, muitas das vezes não é feito pelos municípios. E aí, como que fica? Todos nós temos que pagar por essa conta? Seria irresponsável da minha parte dizer que eu sou totalmente contra a reforma da Previdência, essa PEC 287, sem apresentar os motivos. E um dos motivos que eu falo que me leva a ser totalmente contra ao texto dessa PEC 287 é uma coisa como essa. Os municípios não pagam as dívidas previdenciárias e não pagam. Isso não é só do ano passado. São anos e anos e anos que essas dívidas vão rolando, contribuindo para esse tal buraco da Previdência que o governo tanto fala. Aí eu vou passar para outra matéria aqui do outro jornal, Folha de São Paulo, aqui ó. Para aprovar a reforma, governo cede em novo programa para devedores. Olha, novamente aqui, ó, tô lendo um jornal de grande circulação, Folha de São Paulo. O presidente Michel Temer está tão desesperado em aprovar essa PEC da reforma da Previdência que ele está negociando com os grandes devedores da Previdência. Para quê? Porque ele fala o seguinte, ó, eu vou perdoar a sua dívida com a Previdência, vou renegociar a sua dívida, mas você tem que votar do meu lado, votar a favor da PEC. Gente, se essa PEC da reforma da Previdência fosse tão boa para nós brasileiros, vocês acham que teriam que ter tantas negociatas em cima desse assunto? Não, não teria que ter não. Isso é a prova mais fidedigna, mais cabível de que essa PEC 287 não resolve o problema da Previdência. Muito pelo contrário, ela vai criar mais problema para a Previdência e problemas para os brasileiros, que nós vamos ter mais brasileiros na linha de pobreza. Então, como o presidente Michel Temer vai fazer? Vou ler um parágrafo aqui dessa matéria do jornal. Em busca de votos para aprovação à reforma da Previdência, peraí, deixa eu... O que é isso? Sai daqui. Tá. Peraí, amigos. Deixa eu sair daqui, tem um negócio, tá. Em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência, o governo cede nas negociações com o Congresso e concordou em permitir descontos de multas e juros no novo programa criado para a regularização de dívidas de empresa com o fisco. Gente, olha só. Eles estão querendo não só negociar essas dívidas, como perdoar multas dessas dívidas. O fisco faz parte de contribuição que vai para a Previdência Social, que vai para o INSS. Gente, está muito claro para a gente que o presidente Michel Temer está desesperado em conseguir que essas pessoas, os deputados, votem a favor dessa PEC da reforma da Previdência. Porque ele sabe que é tão ruim essa PEC da reforma da Previdência para os trabalhadores brasileiros que o deputado só vai arriscar a pele dele aprovando essa reforma se ele tiver algo muito bom em contrapartida. E o que seria esse algo muito bom em contrapartida? Essas negociações. Como semana passada eu fiz um vídeo falando que quase 2 bilhões vai ser distribuído em verba para os deputados que votarem a favor da PEC da reforma da Previdência.
Mesmo com tudo isso, ele, presidente Michel Temer, está notando a rejeição. Então está agora falando em perdoar dívidas do fisco, dívidas dos empresários. Olha só, batizado como Programa de Regularização Tributária, popularmente conhecido como Novo Refis, o novo plano começou a discutir pelos que o Congresso alterou a proposta original. Olha, a equipe econômica é contrária aos descontos e trabalha para reduzir o mínimo a perda da arrecadação. Olha, gente, a gente já paga tantos impostos no Brasil, a carga tributária no Brasil é a maior, eu acho, no mundo inteiro. Nós pagamos impostos sobre impostos, o povo trabalhador brasileiro. Mas os grandes empresários são perdoados de dívidas, são perdoados de impostos, porque para eles é muito fácil a vida. Por que nós facilitamos a vida dos grandes empresários? Porque é o grande empresário que vai financiar a campanha do político. É o grande empresário que vai dar dinheiro para o político se eleger e ocupar a cadeira dele lá dentro do Congresso Nacional. Então, os políticos, eles têm que agradar esses empresários, criando programas de negociação de dívidas. Embora o povo vote, o povo que coloca essas pessoas lá no poder, o povo não recebe nenhuma valorização, não. Porque eu pergunto para você, amigo do outro lado, o governo já parou na tua porta de casa, já perguntou para você, você quer negociar alguma dívida de IPTU e PVA? Se você não pode pagar, você quer desconto para não pagar nenhuma dívida? A gente facilita o pagamento, vamos cobrar baratinho? Não, eles não fazem isso para o povo, eles fazem isso para os grandes empresários. Então, olha só, até a conclusão dessa edição, a expectativa de arrecadação com o novo Refis, que era de cerca de 8 bilhões, com a proposta original do governo, passou para cerca de 1 bilhão. Bom, amigos, o que acontece aqui? Eles estão perdoando 7 bilhões de dívidas dos grandes empresários. Em contrapartida, eles estão dizendo que a PEC da reforma da Previdência é importante ser aprovada, porque senão o Brasil não vai ter como pagar as aposentadorias e vai quebrar. Peraí, o Brasil está quebrado para os aposentados e para os trabalhadores, mas para os grandes empresários o Brasil não está quebrado? É essa a minha pergunta, é esse o questionamento que fica. Aí, olha só, vou passar para uma outra matéria aqui, dessa aqui do Estadão. Aí aqui, ó, tem esse senhor que se chama Rolim. Ele deixa eu ver o que ele é para falar bem direitinho para vocês aqui. Deixa eu abrir a matéria aqui. Esse senhor Rolim, ele trabalha no Congresso Nacional, ele é analista lá no Congresso Nacional. E ele está defendendo aqui a PEC da reforma. Ele está dizendo que as pessoas deturpam as informações, que é importante a reforma da Previdência. É importante a reforma da Previdência, mas não nos modos que está a PEC 287. O senhor Rolim, embaixo da matéria, aqui tem aqui, ó, deturpam a reforma com contradições e contra-informações. Embaixo, aqui bem pequenininho, amigos, talvez vocês não consigam enxergar porque é bem pequenininho. Dívida previdenciária atinge 67% dos municípios. O que é isso? Imagina, 67% dos municípios no Brasil devendo à Previdência. Eu vou até repetir porque eu acho tão surreal, amigos. Eu acho tão surreal que eu acho que eu tenho que repetir mais uma vez. 67% dos municípios brasileiros devem à Previdência. Mas na hora de cobrar essa dívida, eles vão cobrar a dívida de você, trabalhador brasileiro, tirando o seu direito de se aposentar, diminuindo o valor da sua aposentadoria. Porque hoje, quando eles falam, porque o Brasil vai quebrar se não reformar, eles não estão falando que essa reforma que eles estão fazendo aqui é para enganar a trouxa. No momento que eles perdoam 7 bilhões dos grandes empresários em dívidas com refis, no momento que há anos eles não criam um programa que realmente facilite esses municípios a pagar as dívidas previdenciárias para regularizar a situação econômica no Brasil, eles estão fazendo o seguinte, eles estão enganando e ludibriando o povo. Porque, fique bem claro, dentro do texto da PEC da reforma da Previdência, não tem nenhum artigo que fale sobre a questão desses 67% dos municípios devedores à Previdência. É o governo devendo ao próprio governo. Quando a gente vê, eu vi num quadro da dívida ativa, dívida pública da União, né? Nossa,
É altíssima a dívida pública da União. Por quê? Porque a dívida pública da União fatia o Brasil como se o Brasil fosse fatiado. Ah, o governo é uma coisa, o Estado é outra coisa e o município é outra coisa. Não, isso não existe. Nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de administração que está totalmente equivocada. Agora, como que fica realmente a situação desses 67% dos municípios que estão devendo a Previdência, não tem dinheiro nem para eles mesmos, o governo sabe disso, e em vez do governo fazer um programa para regularizar, um programa justo e não um programa como essa PEC da reforma da Previdência que penaliza o povo brasileiro, não, o governo não faz. Aí vai aqui 20ª marcha dos prefeitos, coitados, que vão lá pedir, pelo amor de Deus, para sim o município deles começarem a funcionar. Amigos, fica bem claro, o governo perdoa a dívida dos grandes devedores aqui, ó, 7 bilhões. A gente não fala mais nem em milhões no Brasil, a gente fala em bilhões no Brasil. O governo vai permitir que os grandes empresários, através do Refis, não paguem 7 bilhões e quer que você, trabalhador, pague o preço pela essa PEC da reforma da Previdência. Amigos, essa nova fórmula de cálculo da PEC da reforma da Previdência, ela vai diminuir muito, e muito mesmo, o valor do benefício. Aí a pessoa pensa, eu me aposentei, vou ficar com esse benefício. Só que quando você começar a receber esse benefício, você não se deu conta que a correção do valor do seu benefício não é a mesma correção recebida pelo salário mínimo. Então, o teu benefício, que já era pequeno, vai ficar ainda menor. É o achatamento dos benefícios previdenciários. Hoje no Brasil, milhares de aposentados sabem o que eu estou falando. Sabem que se aposentaram recebendo 3, 4, 5, 6 salários mínimos e com o passar dos anos esse benefício dele foi reduzindo, sendo achatado até receber às vezes um salário mínimo só. Então, amigos, essa PEC da reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso Nacional e que, olha, vai acabar passando porque o Congresso está jogando muito pesado, são bilhões envolvidos, né, nesse jogo, e esses deputados vão acabar aprovando essa PEC, só vai prejudicar o povo brasileiro. Eu estou fazendo essa crítica, uma crítica pessoal, amigos. Eu gostaria até que as pessoas pensassem sobre esse assunto, sobre esse ponto. Eles colocam que as pessoas são contra a PEC da reforma da Previdência sem conhecimento. Não, nós temos conhecimento, sim. Nós sabemos porque nós somos contra esse texto da PEC 287, porque ele não cria nenhuma maravilha para o Brasil. Muito pelo contrário, ele vai jogar milhões de brasileiros na linha de pobreza. Essa é a realidade. Mas eu não tô sentindo isso agora, mas daqui 2, 3 anos você vai começar a sentir. E o dia que você for se aposentar, aí, meu amigo, imagina você se aposentar com benefício bem pequenininho, sendo obrigado a contratar um plano de saúde que cobra aqueles preços altíssimos, sabendo que o SUS não funciona. O que nós estamos levando do Brasil? Nós estamos levando o Brasil para o buraco. Essa é a realidade. Por quê? Porque no momento que a gente investe em benefícios de qualidade para os aposentados, a gente está investindo na economia do Brasil, porque o aposentado, quando ganha o benefício, ele não guarda debaixo do colchão, ele vai consumir, ele vai gerar renda, ele vai gerar empregos, e isso vai movimentar a economia. É isso que nós temos que falar. Vou ler aqui algumas mensagens. Maria Pinheiro Zanzarini, obrigada, eu que agradeço a sua atenção, Maria. Eu vou pedir aos amigos que, se gostarem do vídeo, compartilhem na página de vocês no Facebook, porque eu acho que é muito importante a gente divulgar esses vídeos cada vez mais, né? Então, se você puder e gostou do vídeo, compartilhe na tua página do Facebook aí, por favor. Se puder também pedir para os amigos curtirem nossa página aí também, o Portal dos Aposentados, eu ficaria muito grata, que é uma maneira da gente estar levando informações, não é? João Osvaldo, Natália, a reforma da Previdência não passou. Será que essa PEC passa? Olha, João Osvaldo, eu acredito que ela vai passar sim, porque o governo está jogando bilhões. Está jogando bilhões em acordos políticos para que essa PEC passe. Porque ele está dizendo o seguinte, o deputado agora, ele vai perder. Ele vai perder o quê? Todas as pessoas vão ficar chateadas com aquele deputado que votar contra os nossos direitos. Mas se esse deputado tiver dinheiro na mão, quando chegar em 2018, ele vai poder fazer aquela campanha maravilhosa e vai convencer essas pessoas e se elege novamente. É essa a estratégia do governo, infelizmente, né?
Paula Schneider, Miriam, qual é o caminho que a reforma da Previdência passará? Quais as etapas? A reforma da Previdência ela é uma reforma muito complexa, porque a gente não está falando em criar uma lei. A gente está falando em mudar a Constituição Cidadã, que foi criada em 88, que era para abrigar os cidadãos, né? E ela vai mudar isso daí, ela vai tirar direitos nossos. Então, ela tem que passar nas duas casas, tanto na Câmara, no Congresso. Ela tem que passar 2 votações em cada casa, agora ela vai para o plenário da Câmara e o governo está desesperado que ela seja votada o quanto antes. Então pode ser que a semana que vem ela já esteja lá no plenário para ser votada. Ah, Miriam, em que momento que ela vai para o plenário? No momento que o governo achar que tem os 308 votos. Porque o governo mesmo já disse na televisão mesmo que o presidente Michel Temer, disse que só vai mandar essa emenda para ser votada em plenário na hora que ele tiver certeza dos votos. Aí a gente pensa o seguinte, a Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na hora que a gente vê essa interferência tão profunda do presidente, que é do Executivo, no Legislativo, a gente vê que nós perdemos o Brasil, que a Constituição de 88 não é mais nada, não representa mais nada, porque uma Constituição tão bonita, que foi criada para zelar pelo povo brasileiro, pelos nossos direitos, está sendo totalmente deturpada, rasgada, humilhada, da mesma forma que nós estamos sendo humilhados também. Luiz, essa PEC vai passar, os babas-ovos da Globo, Band, Record já estão concordando com ela. Por quê? Porque eles estão recebendo bilhões em verba publicitária, né? O governo tem dinheiro na mão, gente, e o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, o dinheiro é nosso, é verba pública, verba da União, que poderia estar sendo gasta em hospitais aí, para comprar medicamento, está sendo utilizada para pagar propaganda nesses canais de televisão. Grace Cruz, verdade, é uma vergonha sim, a gente fica muito triste com isso. Jorge Ermita de Oliveira, calma lá, como assim? O SUS não funciona bem para certas áreas, mas funciona bem em outras, como para vacinação. Realmente para vacinação o SUS está funcionando, você tem razão, a gente também não pode jogar pedra só, né? Tem razão, Jorge. João Gilberto Guzmão, Dona Miriam, o governo já tem consciência clara que o Brasil só tem covardes políticos e um povo medroso, que só pensa em samba, cachaça, mulher, e aí ele fala assim, pontinhos, não consigo abrir o resto da mensagem. João Gilberto Guzmão, você falou a verdade. O sistema político brasileiro, que está totalmente doente, eu acho que o sistema político brasileiro está doente, ele sabe que ele se mantém porque o povo é medroso, está amedrontado, está cansado, é um povo que está muito sofrido. E nós temos políticos que são raposas que sabem muito bem trabalhar o sofrimento do povo em prol deles, né? Por isso que é tão difícil essa renovação política que a gente sempre pede em todas as eleições. João Oswaldo Natelli compartilhou, muito obrigada, João. Michele Mazieiro, uma vergonha esse país, realmente é uma vergonha, né, gente? Eu tô falando aqui um ponto específico, que é esse ponto da PEC da reforma da Previdência, mas se nós formos falar de outros pontos, a gente vai ficar desesperado, né? A corrupção tomou conta de absolutamente tudo. O Brasil é um país muito rico. Que fique bem claro, nós temos muito dinheiro, basta a gente ver o quanto de dinheiro é desviado em corrupção, não é? Isso comprova o quanto o Brasil é milionário. Não é desde a época de Portugal, eu acho que talvez seja cultural esse negócio de poder roubar o Brasil, poder roubar os brasileiros e as pessoas saírem numa boa, né? É triste isso. Mensageiro da Última Hora 3, sou administrador da página, Mensageiro da Última Hora. Ah, legal, Mensageiro. Bem-vindo, viu? João Oswaldo Natelli, isso sim é uma corrupção velada. Hoje em dia, a corrupção virou institucionalizada. Eu acho que poderia até criar um Ministério da Corrupção, que talvez seria mais fácil trabalhar com isso. Porque no momento, a gente vê o presidente da República comprar com dinheiro público os votos dos deputados. O que é isso, gente? Isso é compra de voto, é proibido. E fica bem claro, eles deixam bem claro que vão dar dinheiro para aqueles parlamentares que votarem a favor da PEC da reforma da Previdência. Então isso tudo é muito triste, a gente ver tudo isso, né? Rafa
Mamute, ai, complicado o nome. Bandido, só intervenção militar, intervenção divina também, porque o negócio tá feio. Solange de Nantes, deveríamos criar uma página dando um grande retorno a esse governo ladrão. É difícil, sabe? A gente, por exemplo, eu faço a minha parte aqui, comentando essas informações com os amigos aqui. Não aceitamos aqui no Portal dos Aposentados. Uma vez eu até pedi, e pensei em pedir patrocinadores para dar apoio, mas eu conversei aqui em casa com o meu marido, com a minha mãe, e a gente achou melhor não, porque no momento que você tem patrocinadores, assim, você acaba ficando refém. Nosso Portal dos Aposentados não é uma pessoa jurídica, não é uma empresa, não é uma entidade, não é nada. Sou só eu, Miriam, uma dona de casa que gosto de comentar essa informação com os amigos, viu, gente? Eu quero deixar bem claro, porque eu tenho essa liberdade para falar o que eu penso, porque a gente não tá ligado a ninguém. Maria Jesus, oi, bom dia, show, continue falando mesmo, a verdade ajuda o povo. Obrigada, Maria, a gente tem que comentar, né, aquilo que a gente não acha que é certo, porque eu acho que quanto mais a gente comentar, mais fácil vai ser a gente tentar promover a mudança do que está errado. João Osvaldo, Natália, voto por dinheiro, corrupção na cara dura. É verdade, João Osvaldo, voto por dinheiro. Olha, gente, são quase 2 bilhões em verba dado aos deputados que votarem a favor da PEC da reforma da Previdência. É um absurdo, gente, é um absurdo a gente pensar que esse dinheiro está saindo do povo brasileiro, está saindo das escolas, está saindo dos hospitais, da segurança, da saúde, de tudo. Michele Mazieiro, precisamos sair nas ruas, bater de porta em porta e chamar todos no próximo domingo. É verdade, eu acho que está na hora do povo realmente ir nas ruas mesmo e mostrar, porque a hora que o governo vê união do povo em prol dos nossos direitos, ele vai começar a se preocupar com tudo. Não é anarquismo, gente, aqui ninguém é anarquista, não. Todos nós somos pessoas conscientes. Nós somos contra essa PEC da reforma da Previdência porque a gente vê que ela está totalmente equivocada, ela não resolve problema nenhum dos brasileiros. Muito pelo contrário, ela cria problema para os brasileiros. No momento que a gente vê que o presidente da República, o presidente Michel Temer, precisa perdoar 7 bilhões de dívidas do Refis para convencer os deputados a votarem, porque a maioria dos deputados são grandes empresários. No momento que a gente vê que o presidente Michel Temer precisa de 1,9 bilhões para doar aos parlamentares para convencer esse voto, é aí a certeza que a gente tem que essa PEC da reforma da Previdência não é favorável ao Brasil, nem aos brasileiros, né? E isso é a maior providência que a gente tem sobre esse assunto. 67% dos municípios brasileiros estão devendo a Previdência. Então é o governo devendo ao próprio governo, porque o município é o Brasil. Nós estamos falando de uma dívida do Brasil com o próprio Brasil. Então é um assunto que era para estar sendo tratado no texto da PEC e não está sendo tratado no texto da PEC. Então como a gente pode dizer que a gente é favorável a um texto que é uma PEC que fecha os olhos para os grandes problemas brasileiros? Esse é o maior problema. Não é verdade, amigos? Olha aqui, tem muitas mensagens, eu gostaria de ler todas, né? Mas às vezes fica complicado que passar rapidinho aqui. Alessandro, já não temos mais democracia, o país está por um fio, por uma intervenção popular. Mas cadê o povo? Realmente, Alessandro, não temos mais democracia. A Constituição de 88, Constituição Cidadã, uma Constituição lindíssima, ela está sendo rasgada todos os dias. No momento que tiram direito dos trabalhadores, no momento que quer tirar direito dos aposentados, ela está sendo rasgada, ela está deixando de ser aquela Constituição que foi criada para cuidar do povo. A gente não fala em cuidar do povo como se nós, povos, fôssemos pobrezinhos, coitadinhos, não. Mas nós temos os direitos a serem defendidos. E o próprio direito mesmo é cobrar que, se for para reformar, tem que ter artigos que interessem ao povo brasileiro e não artigos que interessem ao governo. Às vezes eu tenho a sensação clara que esse texto da PEC, ele está sendo desenvolvido como uma estratégia para perdoar a dívida dos grandes devedores, com esse do Refis, que vai perdoar 8 bilhões de dívida dos empresários. Às vezes eu tenho a sensação que é essa a intenção do texto da PEC, no momento que o presidente Michel Temer vai doar 600 milhões para cada deputado que votar a favor do texto da PEC da reforma da Previdência. São deputados que vão ter as campanhas garantidas em 2018. É uma série de erros, né? Ângela Lins, o juiz Sérgio Moro tem que devolver o dinheiro. Eu não sei essa parte. Se ele pegou realmente, Ângela Lins, ele tem que devolver mesmo. Mas eu acho que ele é um cara que parece ser tão honesto, né? Vamos acompanhar, porque hoje em dia já não boto a mão no fogo por ninguém, né? Tá tudo tão errado hoje em dia.
Nair de Rocha Castro, parabéns, amiga, pelo excelente trabalho. Juntar as pessoas. Ô, Nair, beijo grande, querida, muito obrigada. Eu acho que é importante a gente trocar essa informação, né? Um bate-papo do que é a realidade, do que está acontecendo, né? Eu acho super bacana. Deixa eu levantar aqui. Tirar a Gina Lima. Tiraram uma presidente honesta e colocaram um verdadeiro quadrilha. Mas olha só, Gina, assim, não vou falar contra um, contra outro, mas a presidente Dilma estava junto com o Temer, então a gente dizer que ela não está junto com o Temer, sabe, é complicado, porque ela escolheu ele como vice dela, não é verdade? Então eu acho que o erro é muito maior do que a gente pensa, sabe? O governo que apoia o Lula diz que o Lula foi preso e vai prejudicar o Brasil. Gente, eu acho que independente de ser quem for que seja, independente de partido, independente de credo, religião, raça, cor, do que for, errou, tem que pagar. A gente tem que ter a consciência disso, sabe, amigos? Esse negócio da impunidade tem que pagar. Se ele realmente errou e a justiça comprovar que ele errou, pô, vai pagar sim, tem que pagar sim, gente. Ninguém é melhor do que ninguém tá acima da lei, não é verdade? Marmúzia Magalhães, absurdo mesmo. Corrupção na cara dura. Gente, venda de votos no Brasil 1,9 bilhões dado aos deputados que votarem a favor dessa PEC da reforma da Previdência. Perdoar as dívidas dos empresários com refis no valor de 8 bilhões. Que é isso? É dinheiro seu, é o dinheiro que está faltando na Previdência. Porque quando eles fizeram aquele cálculo da Previdência, da PEC, dizendo que existe o rombo, é um cálculo muito mal feito, é um cálculo que coloca os valores que interessam a eles. Vocês estão entendendo, amigos? É uma coisa camuflada, é uma coisa que eles estão querendo fazer o que eles interessa a eles, né? Deixa eu puxar aqui as mensagens para eu acompanhar aqui. Peraí, amigos, olha só. Renato Benedetti, desculpa se eu li errado. Quantas pessoas nos hospitais... Peraí, deixa eu subir. Quantas pessoas nos hospitais à espera por atendimento? E esses vagabundos levando o nosso dinheiro para outros países, inacreditável, é verdade. Milhões de pessoas, gente. É porque às vezes a gente acha que a dor do outro não dói na gente. Se a gente fosse mais humano no Brasil, a gente sentisse a dor do outro, eu acho que tudo ia melhorar muito no Brasil. Quantas pessoas estão na fila esperando fazer tratamento de quimioterapia e falta medicamento, falta tudo, mas não falta dinheiro para o governo fazer as besteiras que ele faz. Agora, o que é isso? Isso é a administração. A administração do dinheiro público. Parece que o Brasil não é um Brasil só. Parece que o Brasil é fatiado. Cadê os administradores, de fato, que deveriam estar cuidando do Brasil? Porque, infelizmente, tudo virou cargo político. O ministro da Saúde é um cargo político, não é um cargo de uma pessoa que entenda de administração, que faça um trabalho voltado, coerente, bem baseado. Não, é um cargo político que é negociado pelos partidos, pelos políticos para se manter na política. Isso tudo é muito triste. Edson, Carmo, Edinho, são todos safados, pilantras. Infelizmente, olha, Edson, eu vou ter que concordar com você. Cada dia pior, sabe? Amigos, eu agradeço aqui a participação da conversa de todo mundo. Novamente eu vou reiterar. Se gostou do vídeo, ajude a divulgar. Se for possível também, convidar os amigos de vocês para curtir a nossa página do Portal dos Aposentados. Se você tiver algum vídeo querendo mandar pra gente, para falar da sua bronca, manda também, porque a gente vai ter o maior prazer de colocar. Porque eu acho que agora, no Brasil, a voz do povo é a voz mais consciente e coerente. E é ela que nós devemos valorizar. Ângela Lins, você está usando o Portal dos Aposentados porque se beneficia de alguma forma. Como a presidente Dilma está junto com esses ratos que tiraram do poder? Como esse juiz é honesto, não tem nem... Ângela Lins, eu não me beneficio de nenhuma forma com o portal, muito pelo contrário, eu tenho só dor de cabeça, não ganho um tostão, não tenho verba. Por exemplo, estou falando com você agora e você já me tratou de uma forma até um pouco ríspida, né? Então isso aí é uma forma para você ver que eu não me beneficio de nenhuma forma com isso. Eu falo realmente porque eu acho que é importante a gente conversar sobre esses assuntos. Não vou defender partido, não vou defender político, porque a minha intenção não é essa, viu, Ângela Lins? Michele Mazier, tenho filha e tô com medo de viver aqui no Brasil. Eu acho que todos nós, Michele, todos nós temos medo de viver no Brasil. Então
tão deturpado, né? Você vê, eu tô falando aqui uma coisa, tô comentando uma informação, já estão dizendo aí que eu tô ganhando alguma coisa com isso. Olha só, pra gente ver como é doente a cabeça de algumas pessoas que, em prol de defender partidos políticos, querem atacar os outros de qualquer forma. Não tô defendendo ninguém, tô comentando a informação, não tô ganhando nada com isso. Muito pelo contrário, tô me expondo aqui, né, a ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. Alessandro, tudo errado nesse país. Imagine agora que as fronteiras estão abertas, olhe o que nos espera. Gente, cada vez mais a gente vê eles fazendo o que ele bem entende. Ângela Lins, você está representando quem nesse portal? Ô, Ângela, minha amiga, libera esse coração. Amiga, eu não tô representando ninguém no portal. Eu tô falando só por mim mesmo, viu, Ângela? Paz de amor pra você, minha amiga. Não tô fazendo campanha política pra ninguém, não, tá? Fica tranquila, fica na paz. Wagner, corrupto desde 1980. Corrupto. Gente, a história do Brasil é corrupta, né? Desde sempre. Maurício Coelho Moura, se devolver todos os dinheiros desviados, o Brasil seria o país de primeiro mundo, com certeza, Maurício. Nós temos dinheiro, muito dinheiro. Então a gente vê. Alessandro, não esquenta, Miriam. Vai ser sempre. Eu acho que a gente não. Não tratei você, respondeu. Ô, Ângela, eu já respondi, querida. Eu não tô recebendo benefício de nada, absolutamente nada. O portal não é empresa, o portal não tem CNPJ. O portal dos aposentados foi criado por mim, Miriam, uma pessoa que é dona de casa, que não trabalha, que fica aqui comentando as informações que eu acho. Eu acho que da mesma forma, todas as pessoas que talvez estejam na mesma situação que eu e que queiram comentar as informações, elas devem ser sempre muito bem-vindas. Não tô querendo nada em troca não, viu, Ângela? Paz no coração, mulher. Fica de boa aí, viu? Porque a gente fica nervosa assim, dá pé de galinha, aquelas coisas todas. Desculpa a brincadeira, Ângela Lins. Eu respeito a tua opinião, eu acho que você também tem razão, porque a gente tá tão cansada de tanta coisa que ataca o povo, que às vezes a gente fica ressabiada e acha que todo mundo tá querendo passar a perna da gente. Eu entendo, sim. A Ângela falou que eu preciso ser menos tendenciosa. Ô, Ângela, olha só, se eu for tendenciosa, pode puxar minhas orelhas assim, viu? Porque aqui é uma conversa de amigos. Não tô querendo que a minha opinião seja obrigação de opinião para todo mundo aí. Eu sou extremamente democrática. Eu acho que todas as opiniões são extremamente válidas, sabe? Eu acho fundamental. A gente só consegue andar para frente com a diversidade de opiniões. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, amigos, eu vou me despedindo por aqui. Deixa eu falar, Edinaldo Dias, sua indignação é a minha indignação do povo brasileiro. Eu acho que é isso. O que faz a gente ter, às vezes, um número grande de publicidade, de pessoas acompanhando a nossa página, essa questão da indignação, a indignação de todos nós, tá aqui, ó. Eu vou só antes de terminar a mensagem, eu vou repetir para vocês matérias do jornal de hoje. 67% dos municípios brasileiros estão devendo a Previdência e eles querem que a reforma da Previdência tire o dinheiro do seu bolso para pagar essa dívida criada pelo próprio governo, que não está sabendo administrar o povo brasileiro. Então vai ter a 20ª marcha dos prefeitos, que pedirá a renegociação da dívida em Brasília. Outra matéria aqui, gente, olha essa aqui, muito importante. Para aprovar a reforma, o governo cede em novo programa para devedores. Amigos, são 7 bilhões o perdão das dívidas. O presidente Michel Temer vai perdoar dívidas do Refis no valor de 7 bilhões. E isso, o que é isso? Para convencer as pessoas, os parlamentares, a votarem a favor da reforma da Previdência. Então ficou bem claro pra gente. A reforma da Previdência não tem nada de bom para os brasileiros. Muito pelo contrário, ela vai tirar direitos dos brasileiros. Mas para esses deputados ela vai ser muito positiva. Porque os grandes empresários vão ter suas dívidas perdoadas. Os municípios vão continuar devendo a Previdência, sofrendo com essa dívida toda. E todos nós brasileiros seremos penalizados. Não se esqueça, 1,9 bilhões é o que o governo do presidente Michel Temer vai dividir para doar para os deputados que votarem a favor do texto da reforma da Previdência. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é terrível para nós brasileiros. Gente, amigos, eu peço licença a vocês.
A gente vai voltar durante a semana para comentar mais notícias, mais informações desses jornais, mas que fique bem claro, eu, Miriam do Portal Os Aposentados, não quero promover anarquia, eu quero promover só a informação e que fique bem claro, no momento que o governo perdoa dívidas previdenciárias, no momento que o governo perdoa 8 bilhões, não somos milhões que nós estamos falando, imagina quanto que é 1 bilhão, agora imagina 7 bilhões, que é o que o governo vai perdoar a dívida para os pessoal votar a favor da PEC da reforma da Previdência. Imagina 1,9 bilhões de doação aos parlamentares que votarem a favor da PEC da reforma da Previdência. Por isso eu enfatizo novamente, se fosse tão boa a PEC da reforma da Previdência, não precisaria o governo estar gastando todo o nosso dinheiro tentando convencer os deputados que votem a favor dessa PEC. Não é? É isso aí, amigos, ó. Beijo no coração de todo mundo. Desculpa aí se às vezes eu falei alguma coisa errada aí, porque a gente é humano, às vezes a gente erra, né? E a gente quer sempre melhorar. Se não gostou do que eu falei, pode puxar minha orelha. Eu aceito puxão de orelha aí. E a gente é amigo, quero manter a amizade de vocês, viu? Beijo no coração, grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.